contrário. Grilo. Meu Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória ao teu nome. Glória a Deus, aleluia. Com a ajuda de Deus, vamos ler a palavra que vem avante, que está contida na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 2. Primeira aos Coríntios, capítulo 2. Vamos ler então com a ajuda de Deus. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza e em temor e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiu em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecesse nunca crucificariam o Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com os que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Amém. É um capítulo que
que certamente os irmãos já ouviram muitas vezes a leitura sobre ele. Porém, como nós cantamos o hino 45, que foi o último verso diz assim: continua, Senhor, a nos ensinar, nossas mentes Tu podes iluminar, para que nós possamos vencer e, ao fim, galardão receber. Esta é a finalidade, então, da pregação da palavra de Deus para aqueles que querem se salvar. Como nós não temos outra referência, só temos a Escritura Sagrada, a Bíblia, que nela está contida a santa palavra de Deus, é infalível. De modo que é por aí que, então, o Senhor nos dá a graça de tecermos os comentários sobre o que o Senhor revela para o nosso crescimento espiritual. De outra maneira, a pessoa sendo batizada, creu, foi batizada, pronto, não precisava mais nada. Não, já fui batizado, agora eu já sou salvo. O batismo, irmãos, é a assinatura do contrato, mas o cumprimento dos deveres e obrigações é dali adiante. Ou seja, creu, foi batizado, agora é nova criatura, já não é mais aquela gente velha. Mas somos gentes novas, para andarmos numa nova vida, na graça do Senhor Jesus. Então, Paulo anuncia aqui o caráter da pregação dele para aqueles irmãos de Corinto. Ele estava mostrando qual era, irmãos, a finalidade da pregação, do ensino dele. Justificando que quando ele ia falar com aqueles irmãos, anunciando o testemunho de Deus, ele usava de simplicidade, de forma que o povo pudesse compreender integralmente o que ele transmitia, não buscando palavras para persuadir as pessoas através de conhecimento humano, mas ele buscava as palavras que tinham enriquecidas com as virtudes do Espírito de Deus, que tem o poder da transformação. As palavras dos homens, as palavras que tem neste mundo, que não venham pelo Espírito de Deus, também têm poder de mudar. Mas mudar geralmente nas coisas da vida terrena. Se é mudar para bem, é para bem nas coisas da vida. Por exemplo, quem estuda, quem faz um curso de medicina, por exemplo, de engenharia, ou de direito, ou de qualquer curso que faça, são coisas materiais. Estão aprendendo para bem, mas é para bem das coisas que perecem. Todo o conhecimento humano morre junto com a humanidade, porque a humanidade perdeu, irmão, por causa do pecado, a imortalidade. Então morre. E com o homem morre o conhecimento, salvo aqueles que deixaram escrito, que fica aí por lembrança. Mas o que ele guardou para ele foi embora junto com ele. Mas aqui fala então, irmãos, num cuidado de uma outra vida que não pode perecer, que já é eterna, que nos foi franqueada em Jesus Cristo. Que ela agora tem que ser alimentada e conservada e melhorada a cada dia. Então ele dizia que a palavra dele, a pregação, ela não consistia em persuasão por sabedoria humana, mas era demonstrada pela operação do Espírito de Deus, que tem o poder, com a finalidade da fé daqueles irmãos, não se apoiar nas coisas terrenas, na sabedoria do homem, no conhecimento, enfim, na forma como a pessoa pode ter de transmitir, porque tem pessoas que têm o dom da fala, ele sabe falar a multidões e convence multidões. A história registrou homens que falavam a multidões e convencia, e fazia com que as pessoas se dobrassem diante dele, até para o mal. Mas não era isso aqui não, era a sabedoria de Deus, para que a nossa fé, ou a fé daqueles irmãos, se apoiasse no poder de Deus e não na conversa dos homens.
E ele falava então de uma sabedoria, mas era uma sabedoria não entre os doidos, os loucos, os impuros, mas era uma sabedoria entre os perfeitos. Porque a sabedoria deste mundo, dizia ele, elas se aniquilam, como já dissemos. A sabedoria deste mundo, do jeito que ela vem, ela fica por aqui. Mas ele falava de uma sabedoria de Deus que estava escondida em mistério. Mistérios aqui da terra, as pessoas podem lutar e descobrem, irmãos. Os irmãos veem os trabalhos científicos, homens que entregam a vida à ciência tecnológica, à ciência científica, à ciência de todo o conhecimento terreno, a homens cientistas que descobrem coisas que jamais podiam se imaginar. Mas ele falava então aqui, irmãos, de mistério que Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. A nossa glória não é para deixar a gente melhor do que os outros, aparecer mais, crescer, subir num pódio, ser exaltado. Não é isto. Nossa glória é trazer sobre nós aquilo que é de Deus, aquilo que nos enaltece, não diante dos homens simplesmente, mas diante de Deus, que faz a gente crescer nas virtudes de Deus, que nenhum dos príncipes deste mundo, porque já quando Paulo escreve isso, já havia homens pensadores na Grécia antiga, e outros mais pelo mundo, que tinham conhecimento científico até das coisas, como construções que aconteceram até antes de Cristo, que os construtores, os projetistas daquelas obras, eram homens de profunda ciência e conhecimento, que até hoje não se descobriu como conseguiram fazer tais obras, um simples homem. Como é que chegaram àquilo? Então, toda essa sabedoria, esse conhecimento, misteriosamente, que até hoje estão aí no mundo de forma misteriosa, não se pode nem imaginar os mistérios que Deus ordenou para serem apresentados, que estavam escondidos desde antes dos séculos, antes dos grandes sábios deste mundo se manifestarem. Esta glória estava guardada com Deus para nós. Isso não é pouco, irmão. É pena que nós não temos condição de nos aprofundar nisso, porque a nossa cabeça ou a nossa mente é pobre. Mas é muito grande o que Deus fez conosco. Os irmãos vão ver logo mais a seguir. Nenhum dos príncipes deste mundo conheceu. Porque se eles tivessem conhecido, jamais crucificariam o Senhor da glória. Porque iam perceber que aquele que eles crucificaram, irmãos, nele estava o Criador do universo. Deus estava nele. E o Senhor foi mostrando, fazendo maravilha, fazendo milagres, mostrando sabedoria, mostrando a inteligência que estava nele, mas eles achavam que era um grande homem. Até que uma hora, irmãos, o Senhor foi obrigado a falar logo declaradamente. Porque um dos discípulos ficou tão emocionado quando o Senhor falava da glória, das riquezas celestiais. Falou: Senhor, então mostra para nós o Pai, que é o que nos interessa, é o que nos basta. Mostra para nós. Mas eu estou há tanto tempo junto com vocês, e vocês ainda não me conheceram a mim? Como é que pode isso? Vocês não percebem que quem vê a mim vê o Pai? E como é que vocês dizem, mostra-nos o Pai? Será que pelas obras que eu estou fazendo aí, as operações miraculosas, a manifestação, fiz o mar ficar quieto, fiz o vento parar de soprar, e vocês não perceberam? Olha bem para mim, quem está me vendo está vendo o Pai. Glória ao nome do Senhor. Mas então, irmãos, está escrito: as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, que ninguém pôde imaginar, são estas as que Deus preparou para os que o amam. Então, como já foi dito no começo, considerando que levantaram cedo num domingo, que podia estar dormindo, muita gente dorme até meio-dia.
ainda mais com o frio. Levantaram cedo, se prepararam. O irmão que fez a barba, vestiu o seu terninho, outros tomaram até um banho, tudo correndo. Eu vou congregar. Mas por quê? Eu preciso da palavra. Mas por que você precisa da palavra? Porque eu amo a palavra. Você ama a palavra? Você ama a Deus? É por isso que você veio aqui hoje. Então são essas que Deus preparou para aqueles que eu amo. Então está reunido nesta manhã um punhado de gente, aqui ou onde estiver um pequenino do Senhor, na mesma fé e comunhão, está demonstrando que ama o Senhor. É certo, irmãos, não podemos negar, que por causa da nossa fragilidade humana, fracos e defeituosos que nós somos, nós erramos. Às vezes até alguma iniquidade pega em nós, a gente comete um pecado, não um pecado para a morte, mas pecamos em alguma atitude, em alguma palavra, em algum gesto. Mas corremos aos pés do Senhor e confessamos, o Senhor nos perdoa. Mas com todos este defeito, ainda o amor de Deus não esfriou. Ou melhor, o nosso amor para com Deus não esfriou totalmente. Pode estar hoje um pouquinho fraco. Mas, irmãos, vejo quando a gente vai se alimentar, nosso almoço, nossa janta. Então, a irmã que já tinha feito o almoço, demorou um pouquinho, ela vai lá, põe as costas da mão assim na panela, para ver se está quente, não é? Precisa esquentar um pouquinho, esfriou. Hoje o Senhor está fazendo assim, nós precisa esquentar um pouquinho, porque estão esfriando. Vamos deixar o Espírito Santo acender um fogo nesta manhã e aquecer o nosso coração e aumentar o nosso amor para com Deus? Porque estas são as coisas que o olho não viu e o coração jamais sentiu, que Deus preparou para aqueles que amam o Senhor. E nós amamos o Senhor, ainda que pouco, ainda que falte em nós mais amor, mas um pouquinho ainda existe. Seja aumentado este amor nesta manhã. Amemos ao Senhor, irmãos, porque o Senhor nos revelou pelo seu Espírito Santo. Aqui que os irmãos vão ver a grandeza dessa riqueza que Deus fez para conosco. Medite nisso. Deus nos revelou pelo seu Espírito, e Ele penetra todas as coisas. O Espírito de Deus, Ele entra, irmãos, em nós, pelos nossos sentimentos, que podem ser pelos olhos, pelos ouvidos, ou pelo sentimento, o pensamento nosso em Deus. Ele penetra dentro de nós, todas as coisas. Mas tem um outro detalhe. Ele penetra também até as profundezas de Deus. Já pensaram nisso, irmãos? Que o Espírito que se move dentro de ti, irmã, que te faz dar glória a Deus, que agora há pouco você deu glória a Deus. Quando você estava cantando, irmã, que terminou, deu para ouvir uma irmã que disse, glória a Deus. Isso aí que te moveu é este Espírito Santo aqui. Dos irmãos também. Esse glória que vocês estão dando aí, é Ele que está aí dentro de ti, se movendo. E este mesmo, Ele vai e penetra dentro das profundezas de Deus. Glória a Jesus. Então há entre nós e Deus um contato imediato. Do que nós pensamos, do que nós sentimos, dos nossos anseios, dos nossos projetos, das nossas fragilidades, dos nossos defeitos. E os irmãos veem, tudo que se faz na terra tem uma ligação. Uma rede de computadores, por exemplo, ele está ligado, digamos, tem um computador numa empresa aqui em São Paulo, mas ela tem uma filial lá na China, lá no Japão.
Olha quantos 1000 quilômetros daqui lá. Mas a pessoa precisa comunicar-se, porque deu um probleminha aqui, um erro qualquer aqui, precisa comunicar com lá. Ele não vai ter que pegar um navio, um avião, um caminhão, algum jeito para chegar. Aliás, de caminhão nem chega. Mas chegar lá depois de 1 mês, 2, chega lá para contar o que aconteceu, depois demorar todo o tempo e voltar aqui para resolver. Então, ele, através de um gesto, de um sinal, de uma pequena ação que ele tem, ele comunica em tempo real, isto é, imediatamente com a China, com o Japão, mostra o problema que deu aqui, e ele lá, que lá ele tem a resposta, ele responde, não, é assim, faça isso, assim, assim. Pronto, ele fez, resolveu. Quando ele descobre aqui alguma coisa boa, ele imediatamente comunica. É um cientista, descobriu alguma coisa, ele comunica com a central dele, que está lá no Japão, imediatamente fica registrado lá. A obra que ele fez está escrita lá. Aí alguém de lá recebe, então, dá aumento de salário para esse que está trabalhando aqui. Mas a direção está lá. Então, de lá ele dá uma ordem. Aperta um botão, o salário do sujeito aqui aumentou. O homem faz isso. E Deus? O Senhor não pode, pelo mesmo Espírito que sai de ti, que não sai, mas entre ti, se relaciona e comunica com as profundezas de Deus, porque profundezas de Deus traz a glória. É essa glória aqui que Paulo escreveu. E a glória que ele manda não é o fato da gente dizer glória a Deus, porque nós também oferecemos para ele glória. E ele também manda glória para nós. Não é que ele glorifica nós, não é isso. Ele manda as qualidades dele. Coisas que são até atributos de Deus, ele manda para nós. Coisas que ele devia fazer, muitas vezes ele manda nós fazermos. Os irmãos se lembram quando Jesus chamou os 12, os 10 discípulos? 10. Disse, olha, eu precisaria anunciar o evangelho em alguns lugares, mas não posso. Então eu vou enviar de 2 em 2, e vocês irão onde eu deveria ir. Eu não vou, mas vocês irão por mim. Os irmãos se lembram quando Deus deu a visão a Isaías para consagrá-lo profeta? E chamando Isaías, Isaías apareceu isso na visão. Perante o trono de Deus, e o séquito de Deus estava ali. Aquela glória magnífica. Todos em volta do Senhor, voando um para cá, outro para lá. Era a glória de Deus na visão que ele via. E Deus falou, a quem enviarei eu? Quem que eu mando ir? Ele não disse, eu vou lá fazer. Não, quem que eu vou mandar? Um de vocês que tem todas essas asas para voar? Ou vou mandar um pobre, um homem, um que vai ser profeta? Aí este que ia ser profeta, tinha recebido de um daqueles serafins uma brasa viva que saiu do altar, veio e tocou os lábios dele. Eis que as tuas iniquidades foram queimadas. Então naquela hora ele falou, Senhor, envia-me a mim, porque agora eu posso ir no teu lugar. O Senhor está querendo que eu vá, eu vou. Por quê? Porque foi queimada as suas iniquidades. Quando o Espírito de Deus se manifesta em nós, é porque ele trouxe de Deus, irmãos, das profundidades santas de Deus, alguma coisa de Deus para nós. Isso entra dentro de nós. Mas agora, os irmãos, prestem atenção, irmãos, numa correlação que existe de tudo isso com o adversário de Deus, inimigo de Deus que é o nosso. O inimigo de Deus também tem os seus maus espíritos que penetram nas pessoas e penetram também na sua profundidade do adversário e trazem dele os projetos malignos, imundos, degenerativos, de morte, porque os projetos de Deus são de vida e do adversário é de morte. Quando a pessoa
deixa de estar ligada com o Senhor e passa a viver com as coisas desta vida terrena exclusivamente. Então, tenho paciência só um pouquinho. Nós terminamos de ler isso, que disse assim, mas nós temos a mente de Cristo. Mas Paulo continua escrevendo mais para baixo, no outro capítulo. E eu, irmão, não pude falar com vocês como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite eu criei vocês e não com manjar. Porque vocês não podiam e nem agora ainda podem. Porque entre vocês, naquele tempo, ainda sois carnais, pois há entre vós inveja, contendas, dissensões, e vocês não são carnais, e vocês não estão andando segundo os homens. Quem é que trazia? Porque antes nós falamos da glória que o Espírito Santo traz das profundezas de Deus para nós e leva os nossos anseios para Deus. Mas aqui agora Paulo está falando que pela carne, os que andam na carnalidade, nas coisas desta vida, dando mais valor àquilo que é do mundo, estes também andando segundo os homens, eles estão sujeitos a mostrar a glória que o inimigo lhes dá. Quais são os atributos do adversário? A glória que o inimigo dá são milhares de defeitos para nós, mas ele mencionava aqui, vocês brigam, vocês têm inveja, vocês contendem, têm dissensão, é porque vocês estão andando na carne, alguns deles, naquele tempo. Será que hoje não existe também no meio do povo de Deus? Como existe, que o Senhor falou agora com os que amam a Deus e vieram buscar ao Senhor, que querem mesmo viver segundo a vontade de Deus, conhecendo os mistérios dele que nos é revelado pelo Espírito Santo. Será que não existe também aqueles que já não querem mais? Que vivem segundo o mundo? Concupiscências carnais, desobediências, cometendo atos ilícitos, mentindo, enganando, traindo, roubando, cometendo toda sorte de mal. Existem, por isso que Paulo falou aqui. Mas quais são, irmãos, os resultados destas duas situações? O resultado da primeira situação é que aqueles que são fiéis, que amam a Deus, têm a mente de Cristo e discernir é descobrir, é conhecer. Discerne bem tudo, mas não é discernido por ninguém. Já aqueles que andam no pecado não escondem, irmão. Se vê o mal nele, se vê, e não consegue entender, porque o discernimento é dom de Deus. A irmandade que está aqui tem discernimento? Eu tenho, Senhor, mas é tão pouco. Peça ao Senhor que pode aumentar o teu discernimento hoje. Primeira coisa é discernir por nós mesmos, isso é muito claro. Não adianta eu querer discernir o que está nesse irmão que está sentado aqui, saber o que ele é, se ele é fiel, se ele teme a Deus, se ele ama a Deus, se ele tem os dons de Deus, se ele é isso, se ele é aquilo. Querer conhecer ele mais por dentro. Porque discernir não é conhecer a pessoa, o aspecto físico, que é gordo, que é magro, não é isso. É discernir o que está por dentro, que é pelo Espírito. Mas se eu quiser discernir o que está nele, primeiro eu preciso discernir o que está em mim. Porque se em mim não estiver isto que está escrito mais aqui embaixo, que disse Paulo, irmão, isso aqui é muito profundo. É uma coisa muito santa. Glória a Deus. Disse assim, quem pode saber o que está no pensamento do outro homem, se não for pelo Espírito do homem que nele está? Assim ninguém sabe as coisas de Deus, senão pelo Espírito de Deus. E nós não recebemos o Espírito do mundo, que faz a pessoa andar na carne, nas coisas carnais. Recebemos o Espírito que provém de Deus, para conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, como está acontecendo agora. E essas coisas nós falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas falamos com aquilo que o Espírito Santo revela
e nos ensina, como nós cantamos hoje. Continua, Senhor, a nos ensinar. Nossas mentes Tu podes iluminar, para que possamos vencer e ao fim receber o galardão. As quais falamos não com palavras de sabedoria humana, mas com aquilo que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Isso aqui, será que a Irmandade entende o que quer dizer isso? Comparar as coisas espirituais com as coisas espirituais. Vamos fazer aqui um exemplo. Este papel que está aqui na minha mão, todo mundo está vendo, é branco. Aí eu pego, então alguém me manda uma folha e diz: olha, eu queria que você comparasse se esta cor que eu estou te mandando é a mesma que você tem aí com você. Essa cor branca está comigo. Então alguém manda para mim esta cor aqui, ó, que é azul. Fala: confere com você se esta é a mesma cor que você tem. Aí eu pego, olho, falo: não, a cor que eu tenho é branca, essa aqui é azul. O que é que nós temos dentro de nós? As coisas espirituais. O Senhor não está mandando coisas espirituais agora? A Irmandade não está ouvindo? Por que é que a Irmandade está dando glória a Deus? Porque estas coisas que estão vindo de Deus coincidem exatamente com aquilo que nós temos dentro de nós. Glória a Jesus! Isso aqui não coincide com quem está invejoso, com ódio, com esse sentimento de vingança, contencioso, desobediente, que não quer servir a Deus, não ouve, acha ruim, separa as palavras que quer ouvir. Essa aqui, por exemplo, pode ser que alguém estava lá com o seu celular, assistindo o culto, digamos, o certo era participar, mas tivesse, quando eu vi isso aqui, 2 de Coríntios outra vez, este irmão só gosta de pregar Coríntios, vai lá e desliga. Eu já sei até o que ele vai pregar. Outros estavam ouvindo, não dá. Essa palavra para mim não dá certo. Mas os espirituais que estão espalhados por este mundo, devem estar ali olhando: Senhor, não para de falar, Senhor, fala mais. Fala porque a tua serva ouve. Fala porque o teu servo ouve. Queridos, querem ouvir mais o que o Senhor tem a dizer? Nós temos a mente de Cristo. E os nossos pensamentos relacionam-se com Cristo. Porque é Cristo quem domina o nosso ser, o nosso viver. É Ele que orienta a nossa vida, é Ele que discerne os atos malignos que nos rodeiam, é Ele que mostra os caminhos errados que o adversário põe para nós tropeçarmos, é Ele que nos conduziu até hoje de pé na graça, é Ele que suporta as nossas imperfeições, é Ele que agora tira das suas profundidades, lá do mais profundo íntimo de Deus, e derrama aqui para os ouvintes. Irmãos, dá vontade de glorificar muito a Deus, porque Deus está amando o seu povo. É pena que nós somos pobres humanos e não entendemos claramente o querer de Deus, mas se houvesse em nós um pouquinho mais de desempenho, de vontade, de querer mais do Senhor, o Senhor não nega bens àquele que dele procura. Bendito seja o Senhor. Acheguemos mais ao Senhor, porque o Espírito de Deus que habita em ti, irmã, que habita em ti, irmão, ele viaja dia e noite, entra nos sentimentos de Deus e traz de lá consolação, traz de lá revelação, traz de lá conhecimento, traz de lá poder. E você, como um ser humano pobre, necessitado, mas quando você resolve conhecer, procure conhecer um pouquinho, medita mais, ora mais, cante mais, louve mais ao Senhor que te ama. Irmãos, bom seríamos se nós fôssemos compreensíveis com o Senhor.
e pudéssemos perceber o que Ele quer fazer conosco. Ele está dividindo a sua glória conosco. Olha o que Ele fez. Pegou toda a sua grandeza, a sua riqueza, dividiu com Jesus, o Filho. Filho, eu vou te dar todos os homens para você. E você vai trabalhar neles. Você vai morrer por eles. Vai suportá-los. Vai limpá-los, purificá-los. Vai dar roupa para eles, que estão todos nus por causa do pecado. É vergonhosa a situação do ser humano. Vai lá. Limpa, lava, apaga as transgressões. O nome já está escrito aqui. Vai nome por nome. Traga-os. Limpa-os. Vista, suporta as imperfeições dele. Mas coloca o meu espírito neles para estar ligado direto comigo. Porque a hora que eles precisarem de mim, o meu espírito imediatamente responde, atende. E a hora que você for buscá-lo, quando chegar o tempo, você vai trazer aqui e vai apresentar para mim os filhos que eu te dei. Então está escrito, ele vai chegar e vai dizer, Pai, eis-me aqui a mim e aos filhos que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser o filho da perdição. Que não haja nenhum aqui ouvindo esta palavra na condição de filho da perdição, mas filhos da salvação. Filhos da salvação em Jesus Cristo, que estão ouvindo esta palavra. Receba o poder de Deus pelo Espírito Santo. Sejamos agora corroborados pelo Espírito de Deus, confirmados, e aconteça conosco o que Moisés fez na sua oração. Confirma, Senhor, as obras das nossas mãos. Deus seja louvado.